Eu não desapareci de uma vez. Ninguém some assim. Eu fui ficando em silêncio aos poucos, como quem aprende a ocupar menos espaço para não incomodar. Primeiro, parei de falar certas coisas. Depois, parei de discordar. Quando percebi, já pensava antes de sentir. Tudo acontecia enquanto ele me abraçava. Dizia que me amava e repetia que só queria me proteger de um mundo que, segundo ele, não me entendia. No começo, parecia cuidado. Essa roupa chama a atenção demais. Essa amiga não gosta de você como eu gosto. Você não precisa sair tanto. Não eram ordens. Eram sugestões ditas com voz calma, olhar firme e um sorriso que fazia eu duvidar de mim mesma. Eu cedia porque amor, eu achava, também era ceder. Não percebi que cada concessão arrancava um pedaço de quem eu era. Com o tempo, minha vida foi se ajustando ao tamanho do conforto dele. Minhas escolhas começaram a dar trabalho. Minhas vontades viraram exagero. Minhas emoções passaram a ser problema. Eu não era proibida de ser quem eu era. Eu só aprendia que ser eu mesma custava caro demais. E ninguém avisa quando o preço é a própria identidade. O momento mais assustador não foi quando ele me criticou. Foi quando comecei a me corrigir sozinha. Pedir desculpa por rir alto. Por demorar a responder. Por pensar diferente. Eu me policiava antes que ele precisasse. E isso me dava a falsa sensação de controle, quando na verdade eu já tinha entregado tudo. Eu só entendi que tinha sumido quando me olhei no espelho e não soube explicar quem eu era sem mencionar ele. E naquele instante ficou claro, quando você desaparece aos poucos dentro de quem diz te amar, não foi amor que te envolveu. Foi algo muito mais silencioso e muito mais perigoso. Demorei muito para entender que o que vivi não tinha marcas visíveis. Não houve empurrões, nem gritos, nem portas batendo. O que houve foi algo mais difícil de explicar, e por isso mesmo mais fácil de negar. Eu estava em um relacionamento onde nada parecia errado, mas tudo em mim começou a desaparecer. E quanto mais eu sumia, mais ele parecia satisfeito. Eu achava que amor era adaptação, que amadurecer era ceder, que relações exigem ajustes. Então ajustei minha rotina, minhas amizades, minhas roupas, minhas palavras. Ajustei até meus pensamentos. Sempre havia um motivo razoável, uma justificativa lógica, uma frase dita com calma. E toda vez que algo em mim se incomodava, eu empurrava esse sentimento para o fundo, com medo de parecer ingrata. O problema é que o silêncio não fica vazio. Ele se enche de culpa, dúvida e medo. Comecei a duvidar das minhas percepções, da minha memória, da minha intuição. Se eu me sentia mal, a culpa era minha. Se eu questionava algo, eu estava exagerando. Aos poucos, aprendi que o jeito mais seguro de manter a paz era não ser inteira. Antes de continuar, comenta de onde está vendo meu relato. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Preciso que este relato alcance alguém que talvez reconheça sinais que eu ignorei cedo demais. Hoje eu conto essa história não porque superei tudo, mas porque entendi algo essencial. Ninguém desaparece por acaso. Pessoas somem quando aprendem que existir demais tem consequências. E se você já sentiu que precisou diminuir para caber no amor de alguém, talvez essa história também seja em parte sua. No começo, ele parecia diferente de todos os outros. Atento demais, presente demais, interessado demais. Ele lembrava de detalhes que ninguém nunca tinha notado em mim. O jeito como eu falava rápido quando ficava nervosa. A mania de mexer no anel quando estava insegura. O silêncio que vinha antes de eu chorar. Aquilo não parecia controle. Parecia cuidado. E quando alguém te observa assim, você acredita que finalmente foi vista. As primeiras mudanças foram quase imperceptíveis. Um comentário aqui, outro ali. Não vinham como crítica, mas como preocupação. Você fica ainda mais bonita quando se veste assim. Essa sua amiga te influencia mal. Não gosto quando você chega tarde. Fico preocupado. Nada soava como proibição. Era sempre embalado em carinho. E eu confundia desconforto com amadurecimento, perda com compromisso. Sem perceber, comecei a filtrar minha vida antes de apresentá-la a ele. Escolhia roupas pensando no que ele aprovaria. Evitava encontros que poderiam gerar discussão. Respondia mensagens com cuidado, como se qualquer palavra fora do tom pudesse acionar algo invisível. Eu ainda fazia escolhas,
mas só entre as opções que não causavam tensão. Ele nunca pediu que eu me afastasse de ninguém diretamente. Ele apenas plantava dúvidas, questionava intenções, apontava defeitos, repetia que só ele me conhecia de verdade. E pouco a pouco, comecei a acreditar que o mundo era um lugar hostil demais para alguém como eu. Era mais seguro ficar perto de quem dizia me proteger. O problema é que proteção começou a parecer vigilância. Perguntas demais, olhares longos demais, silêncios que pesavam mais do que gritos. Se eu demonstrava incômodo, ele dizia que eu estava exagerando. Se eu insistia, ele se magoava. E eu aprendia rápido que o jeito mais eficiente de evitar conflito era engolir o que sentia. Com o tempo, percebi que minhas emoções passaram a incomodar. Tristeza era drama, alegria era exagero, raiva era ingratidão. Tudo em mim precisava ser ajustado para não desestabilizar o equilíbrio dele. E eu aceitava, porque me diziam que relacionamentos exigem concessões. Só não me disseram que concessões constantes viram desaparecimento. Houve um dia em que cancelei um compromisso importante sem pensar 2 vezes. Nem questionei, nem expliquei, apenas desmarquei. E quando desliguei o telefone, senti um vazio estranho. Não pela ausência do compromisso, mas pela facilidade com que apaguei algo que importava para mim. Foi ali que algo começou a se partir, mesmo que eu ainda não tivesse coragem de olhar. Eu me tornei especialista em prever reações. Aprendi a medir humor pelo tom de voz, pelo tempo de resposta, pela forma como ele fechava a porta. Antecipava conflitos antes que eles existissem. E essa antecipação constante me deixava cansada, tensa, em alerta. Amar passou a ser um exercício de sobrevivência emocional. Aos poucos, minha identidade foi ficando difusa. Eu não sabia mais se gostava de algo porque realmente gostava ou porque era mais fácil gostar. Minhas opiniões vinham acompanhadas de medo. Meus desejos, de culpa. Eu ainda estava ali fisicamente, mas algo essencial em mim já tinha se retirado. Em silêncio. O mais cruel é que, de fora, tudo parecia normal. Ele era educado, calmo, admirado. Eu era a companheira sortuda. E cada elogio externo me empurrava ainda mais para dentro da minha própria dúvida. Se todo mundo achava que eu estava bem, então o problema só podia ser eu. E assim começou o meu desaparecimento de verdade. Não com violência, não com ameaças, não com gritos. Começou com amor suficiente para me fazer duvidar de mim mesma. Com cuidado suficiente para me manter perto. E com silêncio suficiente para que eu aprendesse, sozinha, a não existir demais. O controle não chegou de uma vez. Ele se espalhou. Começou a ocupar espaços que antes eram meus, como um gás invisível que não arde nos olhos, mas tira o ar aos poucos. Já não era só sobre roupas ou horários. Era sobre como eu reagia, como eu lembrava das coisas, como eu interpretava o que sentia. Ele passou a revisar minha versão da realidade com tanta segurança que em pouco tempo eu já não confiava na minha. Quando eu dizia que algo tinha me machucado, ele suspirava. Dizia que eu era sensível demais. Quando eu insistia, ele mudava o tom. Ficava sério, distante, decepcionado. E esse silêncio era pior do que qualquer discussão. Eu aprendi que questionar tinha um custo emocional alto demais. Então comecei a aceitar a versão dele, mesmo quando algo em mim gritava que aquilo não estava certo. As conversas passaram a terminar sempre do mesmo jeito. Comigo pedindo desculpa, às vezes sem saber exatamente pelo quê. Desculpa por interpretar errado, por exagerar, por criar problema onde não havia. Ele nunca dizia explicitamente que eu estava errada. Ele só fazia parecer lógico que eu estivesse. E quanto mais lógica havia nas palavras dele, mais confusa eu ficava. Com o tempo, passei a revisar mentalmente cada lembrança. Será que foi assim mesmo? Será que eu entendi errado? Será que eu falei naquele tom? Ele lembrava de detalhes com precisão cirúrgica, sempre a favor dele. Eu lembrava de sensações, desconforto, aperto, medo. E ele dizia que sensação não era prova. Então, comecei a desconfiar até do que eu sentia. Minha rotina começou a girar em torno do humor dele. Se ele acordava fechado, eu andava em silêncio. Se estava bem, eu respirava aliviada. Passei a medir meus dias pela estabilidade emocional dele, não pela minha. Eu não planejava mais o que queria fazer.
Eu calculava o que não causaria atrito. Viver virou um exercício constante de prevenção. Houve um momento em que tentei conversar com alguém de fora. Contei uma situação específica, esperando validação. Mas ao relatar, percebi que eu mesma suavizava os fatos. Justificava antes que alguém pudesse julgar. Defendia ele antes que alguém pudesse criticá-lo. Saí da conversa me sentindo desleal, como se tivesse traído alguém que supostamente só me amava. Ele começou a usar minhas fragilidades como argumento. Tudo que eu havia confiado virou munição. Meu medo de abandono explicava minha insegurança. Minha história passada justificava meu ciúme. Minhas dores antigas explicavam minhas reações. Nada do que eu sentia existia por si só. Tudo era consequência de algo em mim que precisava ser corrigido. Aos poucos, fui aprendendo a duvidar antes mesmo de sentir. Quando algo me incomodava, a primeira pergunta já não era "por que isso me doeu?", mas "será que estou exagerando?". Essa inversão me deixou vazia, porque quando você precisa pedir permissão interna para sentir, a emoção já nasce condenada. Meu corpo começou a reagir antes da minha mente. Insônia, aperto no peito, um cansaço que não passava. Eu estava sempre tensa, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo nos dias tranquilos. Mas quando eu tentava explicar, ele dizia que eu estava criando problemas, que precisava relaxar, que aquilo estava desgastando a relação. E eu acreditava. Acreditava que o problema era eu não saber amar direito, não saber lidar, não saber confiar. Então me esforcei mais, me moldei mais, me calei mais. Porque na minha cabeça, se eu fosse melhor, tudo ficaria em paz. Eu ainda não entendia que paz imposta nunca é paz, é submissão silenciosa. Foi nesse ponto que o controle deixou de ser algo que ele fazia e passou a ser algo que eu mantinha sozinha. Eu já não precisava de vigilância externa. Eu me policiava. Eu me corrigia. Eu me diminuía. E enquanto ele seguia seguro, confortável e inteiro, eu desaparecia com eficiência assustadora, acreditando que aquilo era amor amadurecendo. O medo não apareceu como pânico. Ele veio organizado, silencioso, funcional. Era um medo que ajudava a manter tudo no lugar. Medo de causar conflito. Medo de decepcionar. Medo de perder. Não era um medo que paralisava, era um medo que guiava decisões. E por isso demorou tanto para ser reconhecido como algo perigoso. Eu já não decidia com base no que queria. Decidia com base no que evitava. Evitava olhares fechados, silêncios longos, mudanças bruscas de humor. Evitava aquela sensação de estar errada sem saber por quê. Cada escolha era um cálculo. Isso vai gerar problema? Isso vai cansá-lo? Isso vai virar discussão depois? E se a resposta fosse talvez, eu desistia. Comecei a abrir mão de coisas que antes eram essenciais. O curso que eu queria fazer. A viagem com amigas. Uma oportunidade profissional que exigiria mais independência. Tudo tinha um motivo plausível para ser adiado. Não é o momento. Depois a gente vê. Agora não faz sentido. Eu chamava de maturidade. Mas no fundo era medo disfarçado de bom senso. Ele não precisava mais me convencer de nada. Bastava uma reação mínima. Um comentário atravessado. Um silêncio prolongado. Um olhar que dizia desapontamento. Eu já entendia o recado. Ajustava meus planos. Reduzia minhas expectativas. Recuava antes mesmo de avançar. Era como viver constantemente um passo atrás de mim mesma. Houve um dia em que me peguei mentindo para pessoas próximas. Não para protegê-lo, mas para evitar perguntas. Se ninguém perguntasse, eu não precisaria explicar. Se eu não explicasse, não precisaria enfrentar o que eu já sentia, mas ainda não tinha coragem de nomear. O isolamento deixou de ser imposto. Ele se tornou estratégico. Minhas conversas internas ficaram duras. Eu me chamava de fraca, confusa, ingrata. Dizia a mim mesma que outras pessoas lidavam com coisas piores, que eu estava exagerando, que ele só queria o meu bem. Essa voz não era mais dele, era minha, e isso me assustava, mesmo sem eu entender exatamente por quê. Comecei a sentir medo de decisões simples. Escolher um horário, opinar sobre algo, expressar incômodo. Tudo parecia carregar um risco emocional alto demais.
Eu sentia o coração acelerar antes de falar qualquer coisa que pudesse sair do script invisível que eu havia aprendido a seguir. E muitas vezes, eu simplesmente não falava. O corpo denunciava o que a mente ainda tentava esconder. Eu acordava cansada. Dormia tensa. Tinha crises de choro sem motivo claro. Um aperto constante no peito, como se eu estivesse sempre prestes a errar. Quando eu tentava explicar isso, ele dizia que eu estava me sabotando, que eu precisava ser mais positiva, que eu estava criando um clima pesado. E eu acreditava. Porque aceitar que o problema estava no relacionamento exigiria admitir que eu tinha me perdido demais. Era mais fácil achar que eu estava quebrada do que encarar que aquele amor me ensinava a ter medo de mim mesma. Então continuei tentando melhorar, ajustar, suportar. Foi nesse período que comecei a sentir uma estranha distância de mim. Eu observava minhas próprias reações como alguém de fora, como se aquela não fosse mais minha vida, mas algo que eu precisava administrar. Eu funcionava, cumpria, respondia, mas já não me reconhecia nas decisões que tomava todos os dias. O mais cruel é que nada disso parecia dramático o suficiente para justificar uma saída. Não havia um grande motivo. Só havia um cansaço profundo de existir daquele jeito. Um esgotamento silencioso de quem vive em alerta constante. Eu ainda não tinha ido embora, mas já estava longe de mim há muito tempo. E foi assim que o medo deixou de ser uma reação e virou uma regra. Ele não gritava, não ameaçava, não prendia. Ele apenas construiu um espaço onde ser eu mesma parecia perigoso demais. E quando existir vira risco, desaparecer parece a única forma de continuar. Houve um momento em que algo em mim começou a resistir, mesmo sem plano, mesmo sem força. Não foi coragem, foi exaustão. Um cansaço que não se resolve com descanso. Eu já não conseguia sustentar o esforço constante de prever, evitar, ajustar. E essa pequena mudança, quase invisível, foi suficiente para alterar o equilíbrio que ele tanto protegia. A resistência não veio em forma de confronto. Veio em atrasos, em silêncios, em pequenas negativas. Hoje não. Não sei. Prefiro fazer diferente. Coisas mínimas, mas que quebravam a previsibilidade. E toda vez que isso acontecia, o ambiente mudava. O ar ficava mais pesado. O olhar dele endurecia. O controle, antes sutil, começava a mostrar dentes. Ele passou a me cobrar de um jeito novo. Não com raiva, mas com decepção. Dizia que eu estava diferente, que eu estava fria, que já não me importava como antes. Eu tentava explicar, mas cada explicação virava prova contra mim. Se eu falava demais, era drama. Se eu falava pouco, era descaso. Não havia resposta certa. E isso me colocava sempre em falta. Foi quando ele começou a reescrever nossa história em voz alta. Tudo o que tínhamos vivido passou a ser usado como argumento. Ele listava tudo o que havia feito por mim, tudo o que havia cedido, tudo o que havia suportado. E cada lembrança vinha acompanhada de uma pergunta silenciosa. Como você pode me tratar assim depois de tudo isso? A culpa voltou com força. Não aquela culpa difusa de antes, mas uma culpa pesada, concreta, que me fazia questionar minha moral. Eu me perguntava se estava sendo injusta, se estava sabotando algo bom, se estava sendo ingrata com alguém que só queria me amar. A dúvida corroía qualquer tentativa de firmeza. Quando percebi que não estava mais pedindo espaço, mas me defendendo por querer existir, algo quebrou dentro de mim. Eu precisava justificar meus limites, explicar meus sentimentos, provar que não estava errada por querer respirar. E ele escutava tudo com paciência aparente, só para concluir que eu estava confusa. Ele começou a dizer que eu estava mudando por influência externa, que alguém estava colocando coisas na minha cabeça, que eu não era mais aquela pessoa doce de antes, aquela versão que aceitava tudo sem questionar. E ouvir isso doeu mais do que qualquer acusação direta, porque era verdade. Eu já não era mais. O medo voltou, mas agora misturado com raiva contida. Raiva de mim por ter permitido tanto. Raiva dele por não me ver. Raiva da situação por parecer sem saída clara. Eu me sentia presa não por ele, mas pela culpa de causar dor se escolhesse ir embora. Era um cativeiro emocional sem grades visíveis. Minhas tentativas de manter alguma autonomia eram recebidas como ameaça.
Cada passo em direção a mim mesma era interpretado como afastamento. E isso justificava mais cobranças, mais controle, mais pressão emocional. O amor virou moeda. O afeto virou recompensa por bom comportamento. Eu comecei a entender que aquele relacionamento só funcionava enquanto eu desaparecia. Qualquer sinal de presença causava desequilíbrio. Não havia espaço para duas pessoas inteiras ali. Ou eu diminuía, ou o sistema entrava em colapso. E pela primeira vez, pensei que talvez o colapso fosse necessário. Foi nesse ponto que a ideia de ir embora deixou de ser fantasia e virou possibilidade real, ainda distante, ainda assustadora, mas existente, porque resistir tinha um custo alto demais. E continuar daquele jeito já não era sobreviver, era desaparecer por completo. A decisão não veio como libertação, veio como luto. Eu não acordei forte, nem determinada, nem segura. Acordei cansada de fingir que ainda existia ali. A ideia de ir embora não parecia vitória. Parecia fracasso. Fracasso de algo que eu tinha acreditado, defendido, sustentado com o próprio desaparecimento. Mas pela primeira vez, ficar parecia mais assustador do que sair. Eu comecei a imaginar a vida fora daquele espaço emocional estreito. E não era uma imagem feliz. Era vazia, silenciosa, incerta. Eu não sabia quem eu seria sem aquele relacionamento, porque ele tinha ocupado todos os contornos da minha identidade. Pensar em mim mesma sem referência a ele era como tentar lembrar de um rosto que ficou tempo demais no escuro. O mais difícil não foi abrir mão dele. Foi abrir mão da versão de mim que acreditava que, se tentasse mais um pouco, tudo se ajustaria. Que amor se constrói com sacrifício. Que desistir era sinal de fraqueza. Eu precisei encarar o fato de que não estava desistindo de alguém, estava desistindo de desaparecer. Quando comecei a impor limites reais, a reação foi imediata. Não houve diálogo. Houve incredulidade. Depois, vitimização. Depois, frieza. Ele dizia que eu estava jogando tudo fora, que ninguém mais me amaria daquele jeito, que eu estava cometendo um erro irreversível. E por um momento eu quase acreditei, porque o medo ainda falava alto. Mas algo tinha mudado. Eu já sabia reconhecer aquela sensação no peito. Já entendia que aquele aperto não era amor, era condicionamento. Era o eco de anos aprendendo que existir tinha um preço. E mesmo tremendo, eu escolhi pagar o preço da solidão em vez do custo da anulação. Ir embora não foi dramático. Não houve cena final. Houve silêncio. Um silêncio diferente daquele que me controlava. Um silêncio aberto, estranho, desconfortável. Nos primeiros dias, senti culpa por respirar aliviada. Culpa por dormir sem tensão. Culpa por não sentir saudade do jeito que eu achava que deveria sentir. A reconstrução não começou com autoestima. Começou com confusão. Eu duvidava das minhas decisões mais simples. Questionava meus sentimentos. Me sentia perdida em escolhas pequenas. O controle tinha saído de fora, mas ainda morava dentro. E expulsá-lo foi um processo lento, doloroso e solitário. Houve momentos em que senti vontade de voltar. Não por amor, mas por familiaridade. A dor conhecida parecia mais segura do que a liberdade incerta. Mas toda vez que essa vontade surgia, eu lembrava do esforço diário de não existir demais e entendia que voltar significaria desaparecer outra vez. Aos poucos, comecei a reconhecer minha própria voz. Ainda baixa, ainda insegura, mas minha. Voltei a rir sem pedir desculpa, a discordar sem me explicar demais, a sentir sem justificar. Cada pequeno gesto era um risco, e também uma recuperação. Eu não estava me tornando alguém nova. Estava voltando a ser alguém antiga. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Sinto clareza. Entendo que aquele relacionamento só funcionava enquanto eu aceitava ser menos. E aprendi, da forma mais dura possível, que amor que exige desaparecimento não é amor. É ocupação. Eu não saí ilesa. Carrego marcas invisíveis, mas também carrego algo que pensei ter perdido para sempre. Presença. E se você está ouvindo isso e sente que está sumindo aos poucos dentro de quem diz te amar, saiba, o desaparecimento não é prova de amor. É o sinal mais claro de que algo precisa terminar para que você continue.
Eu demorei para entender que o maior dano não foi o que ele fez comigo, mas o que eu aprendi a fazer comigo mesma para continuar ali. Aprendi a me calar, a me adaptar, a me reduzir. Aprendi a confundir amor com esforço constante e presença com sacrifício. E desaprender tudo isso foi mais difícil do que ir embora. Se você chegou até aqui e sentiu um aperto familiar, talvez não seja coincidência. Talvez você também esteja vivendo um amor onde precisa pedir desculpa por sentir, justificar seus limites ou diminuir quem você é para manter a paz. Nenhum relacionamento saudável exige que você desapareça para funcionar. Nenhum amor verdadeiro se alimenta do seu silêncio. Eu conto essa história porque sei que o desaparecimento é silencioso demais para ser percebido de fora, mas por dentro, ele grita. E se algo em você ainda resiste, ainda questiona, ainda dói, escute. Às vezes, o fim de um relacionamento não é o fim de tudo. É o primeiro passo para você voltar a existir inteira outra vez.